Você quer uma verdade? Montadoras pequenas às vezes não quebram por falta de qualidade, mas sim por fazerem algo tão genial, tão à frente do tempo, e pagam caro por isso. E foi exatamente isso que aconteceu com a Gurgel. Um cara que fez, na lógica, o que todos achavam impossível. Com pouca gente, pouco dinheiro, pouco investimento, mas com muita engenharia e criatividade, ele colocou um carro elétrico funcional nas ruas de um país que nunca teve algo seu, algo orgulho nacional. E não parava por aí. 14 anos mais tarde, ele lançou o carro mais barato do seu mercado, com motor próprio, estrutura patenteada e uma vantagem fiscal que as gigantes não conseguiam copiar. Até aí, parece a história perfeita, o tipo de projeto que deveria virar caso de sucesso. Só que nem sempre toda história tem final feliz. Quando a Gurgel começou a acertar, o tabuleiro virou. Não foi um erro único, não foi um detalhe, mas sim 3 variáveis mudando ao mesmo tempo, e cada uma delas cortou um pedaço da empresa. E juntas elas destruíram um projeto que tinha tudo para ser gigantesco. Mas essa história fica ainda mais desconfortável. No papel, a Gurgel estava certa. E na prática, estar certo às vezes não vale de nada quando você não controla as regras. E João Gurgel descobriu isso da pior forma possível. Você pode ter o produto certo, no preço certo, na hora certa, e ainda assim ser esmagado. Gurgel, uma triste história. Ninguém o levou a sério. Fazer carros nunca foi simples, mas durante boa parte do século XX ficou praticamente impossível para quem queria começar do zero. Não era uma questão de talento, ideias e criatividade, mas sim de escala e muitos recursos financeiros. Para montar uma fábrica automotiva competitiva, uma empresa precisava de centenas de fornecedores treinados, linhas de montagem que custavam fortunas, engenheiros que levavam anos para entender os detalhes do produto e uma rede de distribuição que chegasse aonde o cliente estava. Cada uma dessas peças dependia das outras, e quem não tinha todas ao mesmo tempo não entrava no jogo. E no auge desse jogo, em 1979, os fabricantes japoneses ultrapassaram as gigantes americanas em volume de produção e nunca mais devolveriam essa posição. O segmento popular havia se tornado o campo de batalha mais disputado da indústria, e as empresas que brigavam por ela tinham décadas de experiência, bilhões em reserva e fábricas rodando em plena capacidade. Era nesse mundo que uma fabricante brasileira que ninguém fora do seu próprio país conhecia decidiu entrar na disputa. Sem o capital das gigantes, mão de obra à altura e muito menos história, mas com patentes próprias, um engenheiro que havia sido ignorado a vida toda e uma aposta técnica que, no papel, fazia todo sentido. É assim que a Gurgel Motores resolveu enfrentar toda uma indústria com a cara e coragem. Entre num Super Mini Gurgel, o carro sem igual. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel nasceu em 1926 na cidade de Franca, no interior do estado de São Paulo. Em 1949 ele se formou em Engenharia Mecânica e Elétrica pela Universidade de São Paulo, uma das instituições técnicas mais exigentes do país. O projeto de conclusão de curso que ele queria apresentar era um carro popular de 2 cilindros. Seu orientador recusou o projeto e pediu algo mais convencional. Ele então guardou a seguinte frase: "Carro não se fabrica, se compra". Então Gurgel, a contragosto, entregou o projeto de um guindaste. Em 1953, concluiu a pós-graduação no General Motors Institute, nos Estados Unidos, onde também trabalhou na GM Truck and Coach Corporation e na Buick Motor Corporation. Ele voltou com experiência prática em produção automotiva de grande escala, mas sem a intenção de repetir o modelo das fabricantes gigantes. Nos anos seguintes, trabalhou como engenheiro na Ford do Brasil, onde ficou até 1958, quando pediu demissão com $10 mil no bolso e alguns sócios, decidido a finalmente colocar de pé o projeto que havia sido rejeitado na universidade. Logo, 6 anos depois, a Volkswagen encomendou a ele um veículo para ser apresentado em um evento automotivo. O resultado foi o Ipanema, um buggy construído sobre a plataforma do Fusca, com carroceria em fibras de vidro. O design ficou chamativo, mas o dinheiro para produzi-lo em escala não estava disponível naquele momento, então o projeto ficou pelo caminho. Em setembro de 1969, com $50 mil, ele fundou oficialmente a Gurgel Indústria e Comércio de Veículos, começando com o exato projeto que antes tentou vender para a Volks, o Ipanema. De momento seriam fabricados 4 unidades por mês.
O que diferenciou a empresa das montadoras que simplesmente adaptavam projetos estrangeiros foi o desenvolvimento de soluções técnicas próprias e patenteadas. A primeira foi o chassi Plasteel, nome que une as palavras inglesas para plástico e aço. Em vez de uma estrutura convencional de aço estampado, como a utilizada por quase todas as fabricantes da época, a empresa criou uma gaiola de tubos de aço revestido e integrado a uma carroceria de fibra de vidro reforçada. O resultado era uma resistência à torção, proteção natural contra ferrugem e leveza estrutural. A garantia era de 100 mil quilômetros sobre a estrutura, algo incomum para a época. A segunda inovação foi o sistema Celetraction. Veículos preparados para terrenos difíceis costumavam usar tração nas 4 rodas, um recurso caro que distribui a força do motor simultaneamente para todas as rodas. O Celetraction resolvia parte desse problema de forma mais simples. Por meio de uma alavanca ao lado do motorista, era possível travar individualmente a roda traseira que perdesse aderência no terreno, transferindo a força para a roda com mais contato com o chão. Era barato, funcional e original. Em 1979, a linha completa de modelos foi apresentada no Salão de Automóvel de Genebra, na Suíça. Nessa época, cerca de 22% da produção era exportado para mais de 40 países. Detalhe, a fábrica tinha apenas 272 funcionários, entre técnicos e engenheiros. Junto da nova fábrica no interior de São Paulo veio o principal produto da empresa, o X12, um Jeep compacto com carroceria de fibra de vidro, sobre chassi Plasteel, motor Volkswagen 1600 traseiro e o sistema Celetraction como diferencial competitivo. Era mais leve e mais barato de manter do que os concorrentes disponíveis no mercado, como o Toyota Bandeirante e o Jeep Willys, que tinham tração nas 4 rodas, mas custavam significativamente muito mais. O X12 foi adotado pelas Forças Armadas do país e exportado para cerca de 30 países nas Américas, na Europa, na África e no Oriente Médio. A empresa não era grande, mas tinha identidade técnica, patentes próprias e exportações. O fundador gostava de dizer que a empresa não era multinacional, era muito nacional, porque o capital era inteiramente brasileiro. Até dar certo. Para entender o que foi o BR-800, é preciso entender o contexto em que ele surgiu. Deixa eu te explicar. No Brasil, nos anos 80, era um país de renda per capita baixa, com o mercado automotivo fechado à importação e dominado por poucas fabricantes estrangeiras que operavam localmente sob condições de quase monopólio, como Ford, Volks e Chevrolet. Na Gurgel, a fabricante possuía o Carajás, seu maior e mais sofisticado utilitário até então. Diferente do X12, o Carajás tinha motor dianteiro, suspensão independente nas 4 rodas e estava disponível com motorização a gasolina, álcool ou diesel. Pouco depois, eles lançaram o XEF, um minicarro de 2 lugares com estilo inspirado nos compactos europeus da época. O projeto era interessante, mas a precificação foi um erro grave. O XEF chegou ao mercado com um preço que o colocava em desvantagem direta contra carros maiores e mais completos das 4 montadoras estabelecidas. Pouco mais de 100 unidades foram produzidas, definitivamente sendo um grande fracasso para a Gurgel. Em 1986, a produção local do Fusca, o ícone popular da Volks, que havia sido o carro mais barato disponível no mercado por décadas, foi encerrado. Ou seja, deixando um vazio no segmento de entrada, que não foi preenchido por nenhuma das fabricantes estabelecidas. Então, em abril do mesmo ano, os primeiros documentos sobre o projeto Sena, sigla para Carro Econômico Nacional, foram publicados. No dia 7 de setembro de 87, uma série de protótipos desfilou publicamente em Brasília, capital do Brasil, numa demonstração financiada pelo governo. Assim nasceu o novo projeto na Gurgel, que recebeu o código interno 280M, 2 cilindros, 800 cm3 de cilindrada, carroceria de fibra de vidro com capota rígida removível. O motor, denominado Enertron, foi desenvolvido e fabricado inteiramente pela própria fábrica em Rio Claro. Não usava correias no sistema de distribuição, o que reduzia a frequência de manutenção. Em testes, o veículo registrou consumo de até 25 km por litro de gasolina, um absurdo se pensar até no mundo de hoje. No salão do IMB de 88 em São Paulo, o carro foi apresentado ao público com o nome BR-800 e lançado comercialmente como modelo no ano seguinte. Pesava menos de 700 kg, media 2,80 metros de comprimento e era o menor carro já produzido no país. A vantagem competitiva mais importante era a fiscal. Enquanto todos os outros veículos de mercado pagavam 37% de imposto federal sobre produtos industrializados, o BR-800 foi enquadrado em uma alíquota de apenas 5%.
Essa diferença era enorme na prática. O carro chegava ao consumidor com um preço substancialmente menor do que qualquer outro concorrente, sem que a empresa precisasse comprimir ainda mais suas margens de lucro. Era o melhor projeto automotivo brasileiro naquele momento, não por romantismo, mas por cálculo matemático e lógica. Para financiar a expansão da fábrica necessária para produzir o modelo em escala, João criou uma razão social, a Gurgel Motors SA, e abriu o capital da empresa para investidores externos. Para atrair esses acionistas, a empresa vinculou a compra de ações à prioridade na aquisição do carro. Nos primeiros 2 anos de produção, o BR-800 seriam vendidos exclusivamente para quem tivesse adquirido ações da fabricante. A propaganda era direta. Se Henry Ford o convidasse para ser seu sócio, você recusaria? A foto mostrava João ao lado de um BR-800 amarelo. Mas um problema estrutural estava embutido nessa lógica. Toda a estratégia de preço dependia da manutenção do benefício tributário. Sem ele, a vantagem competitiva desaparecia, e a empresa havia assumido compromissos com acionistas que esperavam receber um carro com aquele preço, produzindo em escala suficiente para atender todos os pedidos. Produzir em escala era exatamente o gargalo, já que a fábrica não tinha capacidade instalada para atender rapidamente um volume alto de acionistas/compradores. Atrasos se acumularam e parte dos investidores que haviam comprado ações esperando receber um BR-800 acabou recebendo anos depois um Super Mini, modelo lançado em 92 como evolução do carro original. O modelo de negócio era criativo e funcionava em condições estáveis, mas dependia de 3 variáveis simultâneas: manutenção do benefício, capacidade de produção suficiente e tempo para amadurecer. A alteração em qualquer uma dessas variáveis comprometeria completamente essa iniciativa. Em 1990, o governo brasileiro promoveu uma reforma econômica que abriu o mercado a produtos importados. Para o setor automotivo, o impacto foi meio que duplo e praticamente simultâneo. O primeiro golpe atingiu a linha de utilitários. O X12 havia sido o principal produto da fábrica por quase 20 anos, acumulando mais de 16 mil unidades produzidas e sendo adotado inclusive pelas Forças Armadas do país. Mesmo com altas tarifas de importação de 85%, veículos estrangeiros como o Lada Niva russo chegavam ao mercado com preço inferior. A concorrência não veio de outra empresa nacional, mas de todo um mundo que de repente passou a ter acesso ao mercado. Em janeiro de 91, a produção do X12 foi encerrada. O segundo golpe foi ainda mais cirúrgico. Um pouco antes, em agosto de 1990, o governo estendeu o benefício tributário, reduzindo a qualquer fabricante que lançasse veículos na faixa de até 1.000 cm3 de cilindrada. Naquele mesmo mês, a Fiat lançou o Uno 1000, com um motor de 1000, tecnologia italiana consolidada, rede de distribuição nacional e produção em escala industrial. A distância competitiva construída cuidadosamente ao longo de anos foi encurtada rapidamente. O BR-800 deixou de ser o único carro popular com preço reduzido e passou a competir com o veículo de uma das maiores fabricantes do mundo, que havia acabado de entrar no segmento com todos os recursos que a fábrica da Gurgel jamais teve ou ainda buscava ter. Mas ainda havia um terceiro problema operacional. Uma greve de fiscais alfandegários nesse período atrasou a liberação de componentes importados necessários para a linha de montagem. A produção caiu abruptamente entre 91 e 92, no exato momento em que a empresa mais precisava vender para se defender. Mas, no fim, deu errado. O BR-800 tinha problemas reais e reconhecer isso é necessário para entender o colapso que se instalava. A suspensão dianteira original, chamada de Spring Shock e fabricado pela própria empresa, combinava a mola e amortecedor em uma única peça. A solução era engenhosa no papel, mas apresentou deficiências sérias em uso cotidiano. A publicação especializada a 4 rodas publicou em abril de 91 uma análise crítica de 5 páginas sobre o modelo. O título era Muitos erros e poucos acertos de um carro todo brasileiro. As críticas eram tecnicamente fundamentadas. O acabamento interno era funcional, mas simples ao ponto de parecer inacabado comparado a concorrentes. O espaço para passageiros era limitado pelas dimensões do veículo, e o desempenho em velocidades mais altas não era o ponto forte de um carro de 2 cilindros. Nenhum desses aspectos era, por si só, fatal em um veículo urbano projetado para transporte econômico, mas eram argumentos válidos quando o consumidor comparava o produto com alternativas de fabricantes com décadas de experiência em refinamento. Certamente que a versão seguinte que tínhamos comentado, o Super Mini, lançado em 92, já corrigia parte dessas críticas.
A suspensão dianteira foi substituída por uma configuração convencional de braços duplos, mais estável e segura. O design era mais equilibrado, mas até junho do mesmo ano, apenas 1.500 unidades haviam sido vendidas. Só que antes de chegar ao BR-800, a empresa já havia tentado algo mais ambicioso. Voltando um pouco, em 74, foi apresentado no Salão do Automóvel Itaipu E150, um veículo compacto de 2 lugares com propulsão elétrica. O nome era uma homenagem à usina hidrelétrica de Itaipu, a fronteira entre Brasil e Paraguai, a maior geradora de energia renovável do mundo na época de sua construção. O E150 pesava 460 kg de estrutura e 320 kg só de baterias de chumbo ácido. Os primeiros protótipos atingiam 30 km por hora e os últimos chegavam a 60, e a autonomia ficava entre 60 e 80 km. Números modestos considerando a nossa atual realidade, mas tudo isso foi há 55 anos atrás, praticamente. Entre 20 a 27 unidades de pré-série foram produzidos. O veículo nunca chegou a ser comercializado em escala, e a previsão era iniciar a produção em série em dezembro de 1975, mas os obstáculos eram os mesmos que afligiam veículos elétricos até hoje. As baterias de chumbo ácido eram pesadas demais, tinham autonomia limitada, durabilidade reduzida e um alto custo. Não havia infraestrutura de recarga, nem havia cadeia de fornecimento de componentes especializados. Era uma tecnologia avançada para o seu tempo. Em junho de 81, a empresa lançou o Itaipu E400, um furgão elétrico de maior porte destinado a frotas corporativas. O veículo foi apresentado publicamente e 88 unidades foram colocados em circulação, vendidos para empresas estatais do setor de comunicações e energia. O modelo tinha 11 cavalos de potência, autonomia de 80 km, a velocidade constante de 50 km por hora e tempo de recarga de 10 horas. No ano de 83, o preço do petróleo caiu de forma significativa no mercado internacional, reduzindo o apelo econômico dos veículos elétricos, e por isso o projeto foi descontinuado. A grau de curiosidade, o motor era fabricado pela Villares, empresa brasileira conhecida principalmente por elevadores industriais. O que o Itaipu demonstrou não foi genialidade irresponsável, mas uma antecipação tecnológica. Um fabricante de pequeno porte em um país em desenvolvimento, construiu e operou veículos elétricos funcionais anos antes de qualquer grande fabricante ou montadora colocar um modelo equivalente em produção comercial. O General Motors EV1, considerado o primeiro carro elétrico moderno de uma grande fabricante, só chegaria ao mercado em 1996, 20 anos depois. O problema do elétrico da Gurgel não era a ideia, mas a ausência de todas as condições técnicas, econômicas e da infraestrutura necessária para que ela prosperasse. Com o BR-800 perdendo terreno competitivo e a linha de utilitários encerrada, a Gurgel tentou uma última aposta. O projeto Delta era um novo carro popular de custo ainda mais reduzido, projetado para ser vendido entre $4.000 e $6.000 ao consumidor final, e ele usaria o mesmo motor Enertron do BR-800 e do Super Mini. A ideia era instalar uma segunda fábrica no nordeste do Brasil, uma região geográfica distante dos grandes centros industriais, aproveitando incentivos fiscais regionais. Na época, 2 governos estaduais assinaram documentos de apoio irrestrito ao projeto. Protótipos foram construídos e máquinas-ferramenta foram adquiridas. Contudo, o ferramental importado necessário para a produção ficou preso na alfândega. O apoio prometido pelos governos não se materializou e o Delta nunca entrou em produção em série. Em 93, incapaz de honrar compromissos financeiros, a Gurgel Motores SA solicitou proteção contra credores para tentar se reorganizar. Um ano depois, João Gurgel solicitou ao governo federal um financiamento de $20 milhões para salvar a operação. O pedido foi negado e a falência foi decretada no mesmo ano. As atividades foram oficialmente encerradas em 96 e, com ele, um dos melhores projetos automotivos que o Brasil já teve, talvez na época errada. A empresa havia produzido aproximadamente 30 mil veículos ao longo de 25 anos de existência. O BR-800 e o Super Mini juntos somaram mais de 7 mil unidades. Em 2009, João Gurgel perdeu a vida, depois de um diagnóstico de Alzheimer em 97. Mas a família relatou que sintomas, que pareciam depressão pós-falência, já eram sinais precoces da doença. Em 2004, o nome Gurgel e o logotipo original foram registrados por um empresário que havia percebido que o prazo de proteção da marca havia expirado
retirado em 2003, o que soa pouco criativo para alguém construindo um novo negócio. A família não foi consultada e moveu ação judicial, mas olhando para tudo que Gurgel construiu, com os recursos que tinha, no ambiente em que operava, é difícil apontar um projeto mais bem calculado dentro de um mercado automotivo brasileiro daquela época. Não porque era perfeito, longe disso, mas porque era preciso, corajoso e com propósito. Identificou o segmento certo, criou a vantagem competitiva certa com tecnologia que a própria empresa desenvolveu, em um momento em que o mercado precisava exatamente daquilo. Esse era o melhor projeto brasileiro da época. A Gurgel Motores não faliu por falta de ideias, mas porque teve ideias boas demais para o capital que tinha em mãos. Infelizmente, o destino jogou para o outro lado, com mudanças desfavoráveis, na hora errada, no tempo errado, tudo ao mesmo tempo, sem chances para uma reação. Nenhum planejamento poderia prever tanto vento contra. Hoje o mercado automotivo global está sendo redesenhado pela eletrificação. Tesla virou sinônimo de inovação. Volkswagen, Ford e GM concorrem para eletrificar suas linhas. Porém, o mundo há 50 anos atrás recebeu sua primeira amostra do que hoje faz sentido para as gigantes das automotivas. João Gurgel foi o primeiro, um desbravador e, acima de tudo, um destemido engenheiro por tentar empreender o projeto mais ambicioso que o país já viu, e até hoje. E se ainda acha pouco, imagina o primeiro carro elétrico da história da América Latina, numa época em que a palavra elétrico ainda sequer existia no vocabulário da indústria automotiva, mesmo sem tecnologia de bateria que tornaria tudo isso possível décadas depois. O engenheiro que plantou a semente de um futuro que infelizmente não viu, mas que tentou com estudo, cálculos, engenharia e, acima de tudo, sonhando alto. Exatamente como outro cara que criou o carro mais importante de Hollywood, da história dos cinemas, literalmente o carro do futuro, o DeLorean. Mas essa história envolve fraudes, crime e FBI. Eu te conto mais, em 5 segundos eu te vejo já. Ah, e não esquece de comentar qual o próximo documentário que você quer ver por aqui.